Olá, bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar de economia liberal com Adam Smith, nascido em 1723 e falecido em 1790. Sua principal obra é conhecida como A Riqueza das Nações, que foi escrita em 1776. Qual que é a época histórica de Adam Smith? A época histórica de Adam Smith está ligada ainda com a existência das monarquias absolutistas e também estava em curso aí a Revolução Industrial, né, que começou ali com os pequenos burgos, com os comércios e que foi a partir do advento da máquina se multiplicando, crescendo e tomando corpo. Só que o que Adam Smith percebia? Que os reis, que a monarquia acabava privilegiando algumas pessoas e alguns grupos na sociedade. Então a riqueza, ela não era bem distribuída. Qual seria a forma de distribuir bem essa riqueza? Não privilegiar algumas minorias, como a gente vê ainda hoje, né, até em algumas democracias, como é o caso aqui do Brasil mesmo, né, que a gente percebe que existem alguns monopólios que são privilegiados, né, que a gente sempre percebe empresas grandes que recebem um tratamento diferente, que recebem ajuda do governo, enquanto outras pessoas, né, ou outros grupos menores que tentam entrar no mercado não conseguem. Então, o governo, segundo Adam Smith, não deve entrar tanto nas questões de mercado. O governo não deve se intrometer nessas questões com tributos ou com privilégios. O governo deve se afastar um pouco disso, deixar a economia mais livre, deixar a economia fluir por si só, ok? A burguesia contra as monarquias absolutistas. Nesta época aqui, o que Adam Smith percebia? Que devia existir uma livre concorrência, né? As pessoas deveriam ter o direito de ofertar os seus produtos, de comprar esses produtos, de estar dentro desse mercado sem a necessidade de interferências do Estado diretas, como era na época de Adam Smith e como é ainda nos dias atuais. Adam Smith acreditava assim que nós devemos desenvolver, né, o conceito de liberdade natural. O que seria essa liberdade natural do ponto de vista de Adam Smith? Ele vai partir de um conceito que ele identifica o homem, que ele diz que é natural do homem, o egoísmo. O que seria esse egoísmo? O egoísmo é algo que todos nós temos, mas que existe uma forma boa, uma forma bacana de dar vazão a esse egoísmo. Esse egoísmo está ligado com os nossos próprios interesses naturais. Ou seja, a gente se baseando por uma economia de mercado, todas as pessoas que estão no mercado, que estão ofertando seus produtos, ofertando seus serviços, elas querem agir, querendo ou não, pelos seus próprios interesses. Então, quando elas agem, quando elas atendem, quando elas vendem, quando elas colocam seus produtos no mercado, ou quando elas vão comprar alguma coisa, ou elas vão fazer parte desse comércio, o que elas fazem? Elas vão movidas por interesses benevolentes ou por interesses altruístas? Não, elas vão movidas pelo seu próprio interesse, pelo seu próprio egoísmo. Logo, o mercado, né, e o Estado deve deixar isso fluir. Isso é uma coisa boa para o mercado, segundo Adam Smith. Exemplo, ele dá um exemplo no livro, né? O padeiro, o açougueiro, por um acaso, quando você vai ser atendido lá na sua padaria, lá na cervejaria, você é atendido pelo dono do estabelecimento porque ele é bondoso com você, porque ele é altruísta e ele quer te tratar bem por conta de ser tão benevolente? Não. Ele te trata bem segundo interesses próprios. Ele quer fazer o seu comércio crescer, né? Quando você coloca um produto no mercado, a mesma coisa. Você trata bem o seu cliente, mas o que você quer? No fundo, o que você quer de volta? Você quer vender os seus produtos. Então, você trata bem
porque você oferta um produto e você quer vender esse produto. Então, não existe, né, segundo Adam Smith, dentro do mercado, essa questão assim de benevolência, de altruísmo, apenas é um jogo de interesses próprios. E esses interesses próprios, eles são satisfatórios no ponto que ajuda com que o mercado cresça, ajuda com que a população e com que o Estado aumente seus bens financeiros, aumente seus ganhos. Então, isso tudo vai favorecer tanto o mercado quanto o Estado, que também vai crescer. Adam Smith vai falar sobre a questão do trabalho escravo. Em relação ao trabalho escravo, percebam comigo, se ele fala sobre o egoísmo, né, essa necessidade própria que a gente tem de colocar os nossos interesses em primeiro lugar, se você pega e trabalha com trabalho escravo, o trabalho escravo ele não vai ser um trabalho da mesma forma que um trabalho livre. O trabalho livre ele é espontâneo. Então você querendo melhorar, né? Você querendo crescer, você querendo obter bens, você querendo poder ir ao mercado, aos lugares, né? E fazer suas compras e obter os benefícios de produtos que estão no mercado, ou mesmo querendo colocar os seus produtos no mercado, você vai ser uma pessoa dinâmica, você vai trabalhar, você vai estar sempre disposto ou disposta. Agora, no caso de um trabalho escravo, não. O escravo vai trabalhar por trabalhar, ele sabe que aquilo ali não vai render nada de interesse próprio para ele, então vai ser um trabalho sem vontade, um trabalho que não vai ter crescimento, que não vai ser bom, no caso, para o mercado, não vai ser bom para a indústria. Então, o trabalho escravo, ele é colocado de lado, segundo Adam Smith, não é um tipo de trabalho bom, pois impediria a desenvoltura e vontade natural de crescimento, o qual iria diminuir a qualidade, tá? Mão de obra ou trabalho. O Adam Smith, ele acredita assim, né, que a mão de obra, que a quantidade de tempo que você gasta para executar uma tarefa, para executar um trabalho, ele está muito ligado com o valor dessa mercadoria final. Então, a mão de obra vai determinar o valor da mercadoria. Logo, é muito mais interessante que você consiga fazer essa mercadoria, fazer alguma coisa, algum objeto dentro da indústria, dentro da fábrica, com a ajuda de várias pessoas, ou seja, pessoas especializadas produzindo um mesmo produto. Ele dá o exemplo do alfinete. Vamos supor, se eu pegar para fazer um alfinete sozinha, eu vou demorar muito tempo, vou dispensar muita energia para fazer um único alfinete. Logo, esse alfinete vai chegar ao mercado com um preço muito alto. Agora, se eu tenho uma fábrica e tenho equipamentos próprios para fazer esse alfinete, e tem pessoas especializadas em cada etapa de produção desse alfinete, com certeza eu vou conseguir colocar esse produto meu no mercado com um preço muito mais competitivo. Então, isso é muito bom para o mercado. Então, começa aí, né, a ideia de especialização e divisão do trabalho, que é muito conhecido quando a gente estuda a Revolução Industrial, que é algo muito importante para o crescimento econômico. Especialização e divisão do trabalho. Equilíbrio do mercado, a mão invisível. O que seria essa mão invisível? O Adam Smith, ele cita a mão invisível na obra dele, A Riqueza das Nações, apenas uma vez. Porém, ele é um termo muito usado, uma frase muito usada. Por quê? Porque demonstra um equilíbrio entre oferta e procura. O mercado, ele se equilibra nas questões de oferta e procura. Existe aí uma mão invisível. Exemplo, vamos supor que você é um quitandeiro. Aí você está lá vendendo suas frutas. Você vende bananas, laranjas, maçãs, abacates. Só que você percebe que laranjas e bananas saem muito mais que abacates e abacaxis, por exemplo. Então, como que você vai controlar isso? Você vai colocar uma quantidade maior de banana, uma quantidade maior de laranja,
porque esses produtos são os produtos que vendem mais, são os produtos que as pessoas procuram mais. Se a procura é maior, você oferta mais aquele produto. Então, essa questão da oferta e da procura, ela está inerente aí na questão da mão invisível do mercado. O mercado está sempre ligado, o mercado está sempre se autorregulando por essa oferta e por essa procura. A pessoa que planta lá esses produtos, é claro que ela vai depender aí também do tempo, né? Da chuva ou não, da seca, mas a pessoa que planta, que produz esses alimentos também que vão chegar lá na quitanda, também vão estar de olho aí no mercado, né? O que sai mais, o que sai menos. Percebam, né? Quando a gente vai ao mercado e a gente vai comprar lá um tomate. No caso do tomate, ele tem uma variação de preço muito grande. Por quê? Porque tem essa interferência do clima. Então, o próprio mercado já percebe que quando você tem menos produto para ofertar e tem uma quantidade de pessoas grande querendo aquele produto, você percebe que aí existe um aumento daquele produto. E quando é ofertado muito produto e tem poucas pessoas, um número menor de pessoas do que produtos ofertados, aí acontece o contrário, o preço do produto cai. Logo, o mercado percebendo essas coisas, ele mesmo se autorregula. É aí que a gente diz que existe aí o conceito de mão invisível do mercado, segundo Adam Smith, ok? Por que, gente, que Adam Smith é considerado o pai do liberalismo moderno? Porque ele coloca aí essas questões do mercado, do livre comércio, do Estado não interferir, tributando tanto, taxando tanto, né, colocando tantos impostos, deixar os preços, deixar o mercado livre, porque o próprio mercado se autorregula. Quando o Estado fica intervindo, né, quando o Estado fica intervindo no mercado, ele atrapalha o crescimento do próprio Estado, atrapalhando o crescimento da economia, ele também atrapalha o crescimento do Estado. Porque o crescimento da economia significa pessoas trabalhando, pessoas gerando riquezas, por isso a riqueza das nações, ok? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal. Beijo!